vivo! Sexta-feira, 24 de abril, um dia histórico aqui no Brasil. Um dia que de muitos acontecimentos. Oba, olha, a Cris já entrou, que maravilha! Peraí, vamos lá. Vamos lá. Cristine Niklas! Que maravilha! Oi, Cris, tá me ouvindo? Peraí, deixa eu aumentar meu som. Tudo bem? Boa tarde! Vem cá, você tá de fone ou tá sem fone? Eu tô sem fone, mas eu tô fechada na minha sala aqui. Botei todo mundo pra fora, filhos e gatos. Filhos e gatos, que também são filhos, né? Exatamente, meus filhos peludos. Ai, Cris, que saudade! Como você tá linda, cara! Ah, eu botei uma luz aqui, né, amiga? Pra dar aquele nananã, né? Bom, e eu também que eu tô às voltas com a minha luz, eu tô aqui no improviso, menina. É uma coisa assim, ó, assim fica melhor, né? Mas só que aí eu tenho que ficar com a mão aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo me ajeitar um pouquinho mais pra trás. Cris, vem cá, gente. Você tá fora da cidade? Eu tô fora da cidade, eu tô no sítio dos meus sogros e a gente tá fazendo um isolamento bem severo, assim, bem sério. Tô com a minha mãe também, a gente realmente não tá vendo ninguém, a gente tá super isolado, mas eu tenho essa sorte de ter um profissional do audiovisual, né, casado com ele, assim como você. Sim. Então eu consigo gravar coisas aqui. Quer dizer, o celular é super improvisado. Mas eu tô conseguindo gravar pro programa que eu faço Norte 1, que é o Magazine Norte 1, tô conseguindo gravar para Eldorado, que aí é só áudio, enfim, mas é bom, né? Porque senão, gente, a gente não sabe quando que a gente vai conseguir retomar as nossas atividades normais. Por isso eu quero saber de você. Você está em Portugal. As pessoas, não sei se todo mundo sabe, mas a Cris se mudou para Portugal. Há 2 anos. Há 2 anos. Já. E você está fazendo faculdade aí. Eu já estava fazendo faculdade aí, né? E aí transferi para cá. Já tinha feito 2 anos e meio de psicologia no Rio de Janeiro. Aí, quando a gente veio para cá, eu transferi para cá. Aqui o curso é diferente, né? Porque aí são 5 anos de licenciatura e acabou. Você já é psicóloga, depois se você quiser fazer mestrado, você faz tal. Sim. Aqui não, aqui são 3 anos de licenciatura e 2 anos de mestrado integrado. Eu só saio psicóloga depois de 2 anos de mestrado integrado. Então, eu termino esse semestre a licenciatura e ainda tenho mais 2 anos. Mais 2 anos? Ah, mas enfim. Mas, sei lá, eu gosto de estudar, né? Eu sou muito... Eu só fiz faculdade, mas eu sou uma pessoa que sempre fala assim, você vai pra escola. Eu falo, oba! Não, eu adoro. Na verdade, eu comecei a fazer faculdade porque eu já há 7 anos trabalho com apoio a mães que têm dificuldade para amamentar, né? Já tenho um trabalho longo, né? Tem uma fundação, uma instituição, não sei como é que é o... Não, é um site. Nesse site eu entrevisto profissionais da área da saúde e, enfim, eu sou meio porta-voz das mães, levo as dúvidas para os profissionais e tudo mais, né? E aí eu, na verdade, já tinha uma ligação muito grande, especialmente com a psicanálise, porque eu já fiz quase 20 anos de análise, minha irmã é psicanalista, enfim, né? E aí comecei a ter uma demanda, uma procura das mães para conversar comigo e né, tirar dúvidas. E aí você começa a ver que aquelas mulheres estão num estado emocional super delicado. Então eu comecei até a sentir necessidade de me preparar, ter mais repertório para lidar com aquela situação, entendeu? Sim. E eu sou apaixonada por psicanálise. O problema é que, assim, psicologia e psicanálise tem suas diferenças, né? Mas tudo bem. Sim. Então, na verdade, eu estou fazendo a faculdade de psicologia, né? De uma certa forma, tem muita coisa que me interessa, mas tem muita coisa também que não me interessa. Mas o que me assustou mais foi que, assim, eu tenho já mais de 50 anos, né? Então, eu esperava que a sala de aula eu fosse encontrar um outro tipo de sala de aula, né? E não, né? A sala de aula não mudou quase nada da época que eu saí, né? Porque eu cheguei a entrar na faculdade, né, lá atrás, na década de 80, e larguei porque eu já trabalhava como modelo, né? Mas eu fiquei muito surpresa, assim, que o método de ensino, enfim, ele é muito igual. Então eu me vejo decorando coisas para fazer prova. Isso me irrita profundamente, entendeu?
muito bem, entendeu? O método não mudou, a gente mudou, mas o método de ensino não. Exatamente. Mas tudo bem. Tem mais de 50? Estão perguntando, Cris, você tem mais de 50? Eu tenho mais de 50, minha gente. A Nina, o Gil. A gente tem sempre uns fiéis, assim, que sempre vem. O Gil sempre vem. A Robertinha, a Nina, sempre vem. Posso chamar você de Robertinha? Nina. Eu conheci a Robertinha como Robertinha e agora ela tem um novo nome artístico. Não. E aí eu não consigo chamar ela de Nina, mas vou chamar Nina. E ela tem, a gente estava conversando hoje, ela tem uma memória de elefante, porque ela começou a lembrar de... Robertinha, você tem que contar pra gente quais são os programas. Você fez muitos programas na MTV, Cris? Conta quantos você fez. MTV, nossa, sei lá, uma conta louca, porque na verdade assim, tinha os meus e eu também era meio coringa, né? Então eu ia fazendo também, quando vocês iam saindo de férias, eu ia cobrindo todo mundo, né? Então eu tive muitas passagens pelo Disque e aqueles programas também que ficavam coladinhos no Disque, né? O Resposta MTV. Resposta. Sim, o Resposta, eu amava o Resposta. Aliás, alguém falou aqui, você leu minha cartinha, mas acho que foi no Radiola. Alguém falou, quem foi que falou aqui, ó? Ivan Leites falou que você leu a cartinha dele no Radiola. Não, essa coisa de ler as cartas, eu viro e mexe, recebo esses comentários, essas mensagens e tal. E eu, assim, eu lembro que a primeira vez que eu caí num programa, acho que o primeiro foi o Radiola, que eu tinha que ler carta, assim, aquilo era muito divertido para mim, porque eu não lia simplesmente, eu interpretava. E quanto mais eu interpretava a carta, mais vinham cartas interpretáveis, entendeu? Então eu ia lendo com uma entonação. Ah, não acredito. Jura? Para! E aí teve uma vez no Resposta que foi muito legal, que foi o seguinte. Primeiro eu recebi uma carta de uma menina falando, Cris, não vou lembrar exatamente os detalhes, mas era tipo assim, eu tive uma briga com um super amigo ou amiga minha e eu tô super mal e aconteceu isso, aquilo, outro, eu queria muito, Aí eu me dirigi à câmera e falei pra pessoa, né, com quem ela tinha brigado. Poxa, essa menina tá te dizendo que é super sua amiga. Eu dei uma mediada. Ô, Ricardo, pega leve. Mostra ela. Aí eu dei uma mediada na situação, assim, e aí passaram-se alguns dias, eu recebi uma segunda carta da pessoa dizendo, olha, obrigada, deu tudo certo, não sei o que lá, entendeu? Então, é muito louco, né? Se pensar que através de um canal de televisão, né, a gente podia fazer tudo isso. Era muito divertido, cara, assim, eu adorava. Ler carta era, assim, tipo, uma das partes mais curtidas, assim, por mim. Olha, aqui, ó, o Léo falou que sempre vem também. Oi, Léo. E aí, olha, alguém falou, Mailton falou que lembra do Mochilão Espanha. Eu lembro desse mochilão, que você foi no museu, no Guggenheim. Nossa, me marcou isso, você no Guggenheim de Bilbao. Incrível. Não, e eram dois, né? Eu vim para Espanha e fiquei... acho que a gente ficou quase 2 semanas. Uma ralação, assim, tipo... Nossa Senhora, acho que eu nunca trabalhei tanto toda a minha vida, porque a gente acordava, tipo, 5 horas da manhã. Vamos falar disso, exatamente. Porque as pessoas, quando eles veem assim, VJ da MTV, meu sonho era ser VJ da MTV. Porque tinha lá aquela vida boa, ficava falando de música o dia inteiro, ou cinema, no meu caso. Viajava nos mochilões, entrevistava os artistas e tal. Aí as pessoas não têm noção dos perrengues. Só que aí, agora, nessa série que eu tô tentando fazer aqui de lives com os VJs dos 30 anos, eu quero desvendar justamente esse glamour, entendeu? O que estava por trás daquela aparência de que, de fato, era muito gostoso, isso eu não vou negar, mas que tinha muito perrengue. Então, mochilão era uma coisa dessas. Eu fiz alguns também, nunca fiz internacional. Mas conta a rotina do mochilão quando você está lá naquele restaurante, aparentemente você está assim, curtindo aquela comida, relaxada de um dia de passeio. O que tem por trás daquilo? Não, na verdade, assim, no meu caso, que eu fiz 2 programas de uma vez, né, sei lá, eu acho que foi um pouco mais de 10 dias, a gente tinha um roteiro, assim, um schedule super apertado, né? Quem dirigiu foi a Gi, né, que nem não tá mais com a gente. Gisela Mata.
Diz ela, é. Essa foi uma coisa, enfim, daqui a pouco a gente conta a história dela, mas a Gia era uma diretora que a gente perdeu muito cedo num acidente, ela morreu muito jovem, muito jovem, foi uma comoção, assim. Foi super triste, assim, foi terrível. Mas ela era a Gia que estava dirigindo, então? Oi? Foi a Gia que estava dirigindo? Na verdade, aquelas coisas da MTV, né? Ela estava fazendo tudo. Tipo assim, ela direção, era o programa. Produção, direção, edição, faz o som, segura o microfone, maquia, penteia, escolhe a figurina também. Então, a gente acordava, a gente dormia no mesmo quarto, a gente acordava tipo 5 horas da manhã, e eu tinha que me produzir, ficar arrumadinha, não sei o que lá e tal. E aí a gente começava o roteiro daquele dia, que terminava às, sei lá, 3 horas da manhã, porque a gente tinha... Eu lembro que chegava o final da tarde, a gente já tava assim, né? E ela falava assim, Cris, calma, porque assim, não esquece que a gente tem que toda noite mostrar a noite, né? A balada do local. E cada dia a gente estava numa cidade, praticamente, né? Num ônibus, viajando numa van, lá que era. Gente, tudo que você quer era botar o pé pra cima e não vamos pra balada. Não, era uma loucura, uma loucura. E esse programa teve eu acho que foi o meu maior mico de todos, assim, que a gente fez uma ida a um bar, né? E aí, assim, né? Vamos abrir aqui como é que é os bastidores, né? Tinha que dar aquela sensação que eu tava chegando num bar e que tinha uma galera me esperando. Não conhecia ninguém. Mas você nunca viu na vida, muito estrangeiro, você nunca tinha ido para aquele país, seus amigos. Nada. Aí a Gia entrou antes, armou uma galera, armou uma mesa, falou, olha só, vai chegar aqui a Cris, deve te vir, não sei o que lá e tal, vocês, puta barulho, um bar barulhento pra caramba, né? E vocês conversem, não sei o que lá e tal. E eu assim, né? Tipo, atriz, né? Aí eu falei, tá bom. Ela saiu e falou, tá tudo pronto, tá todo mundo te esperando. Aí eu entrei, hi, né? Meio que falando inglês, espanhol, portunhol, sei lá que merda aquilo. Aí eu falei, tudo bem, tal. Botei a minha mochila nas costas da cadeira e fui cumprimentar as pessoas. E quando eu voltei para sentar, a minha mochila tinha derrubado a cadeira, entendeu? Então, quando eu voltei para sentar na marcha ré, não tinha cadeira. E eu explodi no chão. Tá? Com o Raul câmera, filmando, tá? Ah, que amor! Aí a Gi, depois que a gente voltou, ela falou assim, Cris, eu não posso não botar aquela cena. Eu falei, porra! Eu lembro dessa cena, Cris. Não, sabe o que ela fez? Ela não só colocou, como ela colocou assim, sei lá, como é que você fala? Num looping, assim, tan. Você ia e voltava. Né? Você ia e voltava. 1000 vezes. Mas sabe que isso me lembrou, Cris, o meu maior mico. Sim. Não sei se você vai lembrar. Eu sei! A Nina me lembrou hoje. Você sabe que quando ela falou, eu falei, de repente, me veio, mas não veio tanto a imagem de você caindo no meio do Quiz MTV. Não veio a sensação na hora, porque eu lembro que na hora, amiga que sou, não achei graça. Eu fiz assim, Marina, sabe assim, tipo, porque você deu não foi uma coisa meio fluff, assim, tipo, exatamente. Vamos lembrar pro pessoal que tá ouvindo, que tá escutando, que tá vendo a nossa live. Estava eu no Quiz MTV, apresentado por Cris e Rafa, na época, e era um quiz que era uma disputa entre os VJs da MTV. Eram dois grupos, tá certo? Que eu ganhei, aliás, meu grupo ganhou, tá? Só quero deixar bem claro isso. Que aí, fui humilhada, mas eu ganhei, isso que importa. Então, aí numa hora, numa pergunta, em alguma disputa que aí eu não vou lembrar, porque o trauma faz isso com a gente esquece certas coisas, a gente só lembra de outras. Eu só lembro do meu tombo. Eu fui fazer alguma coisa, fui comemorar, eu não sei o que foi, Cris, o que era aquela prova, por que eu tava no meio do negócio daquele jeito? E eu simplesmente eu perdi o equilíbrio e eu caí de bunda no chão. Num programa de auditório. E não é que eu tava fazendo palhaçada, foi sem querer. Foi totalmente sem querer, foi a coisa mais humilhante que eu já passei na minha vida. Quer dizer, não a mais, mas assim... Um pouco a mais, assim. Acho que foi a mais. Porque eu fiquei muito arrasada com aquilo. E eu não achei a menor graça. E acho que você não achou a menor graça. As pessoas eu também não.
Eu fiquei Riam, na hora. riam. E aí, não como se isso não bastasse a humilhação naquele ambiente que estavam a plateia do dia, vocês, o meu grupo, o grupo oponente, editaram, botaram no ar que nem você falou. Tipo, não, isso aqui é muito engraçado. Botaram no ar até... Bom, aí eu comecei a rir também. Eu falei, então foda-se, tudo bem, vai. Quer rir? Tudo bem, tudo bem. Bullying, me lembrou a época que eu tive bullying na escola. Tudo bem. Enfim, são essas coisas. Mas, Cris, conta como que você chegou na MTV. Porque isso é uma coisa que a gente tem falado muito aqui nas lives. Nesses momentos de recordação. A MTV quando chegou no Brasil, era o sonho das pessoas. Porque era o sonho dos espectadores, como eu, porque finalmente aquela TV que fala de música, que só passa música o dia inteiro, chegou ao Brasil. E aí era aquela MTV que quando foi ao ar, era aqueles VJs incríveis, aquelas pessoas que eram igual a gente. Eram pessoas da nossa idade, que gostavam de música que nem a gente, falavam igual a gente, se movimentavam que nem a gente e se vestiam assim do jeito mais legal que tinha, porque eles eram super cool, né? Então, quando você foi trabalhar lá, eu queria saber como era a Cris espectadora da MTV e por quê? Como é que foi essa ponte? Como é que você chegou lá? Não, então, eu já trabalhava como modelo, né? Eu comecei a trabalhar no início da década de 80, tinha 16 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar como modelo. E então, quando a MTV entrou no Brasil, eu já estava completando uns 10 anos de carreira como modelo. Então, basicamente, eu estava sendo aposentada pelo mercado. Eu já estava num dilema, assim, num impasse de, bom, and now what, né? Eu tinha largado a faculdade de comunicação lá no primeiro ano, porque eu fui para o Japão, fui 5 vezes para o Japão, assim, tal. E eu tava já num momento assim, tipo, gente, eu preciso achar alguma coisa para fazer, né? Então, a minha ida para a MTV, ela teve um lado mais pragmático, assim, tipo, eu tinha um problema para resolver na minha vida, entendeu? Assim, claro. Tipo, eu preciso de uma nova profissão, né? E aí, nesse ano que eu entrei, na verdade, assim, em 1990, me chamaram para fazer um teste, porque tinha um produtor de elenco de uma produtora que nem sei se existe ainda em São Paulo, a TVC. O Marquito me ligou, fazia muito comercial de televisão com ele me ligou e falou, cara, você tem que fazer o teste para MTV, é um teste aberto, quem quiser vai, não sei lá e tal. E eu tô te indicando, porque eles estão ligando para todo mundo, que, né? Eu falei, tá bom. E aí, assim, eu fui, assim, juro por Deus, assim, eu nem sabia direito o que eu tava indo, sabe? Porque, tipo, eu tava indo, eu tinha um problema na minha vida que eu tinha que resolver, entendeu? Eu achei super legal a ideia, mas assim, eu realmente não tinha muita noção. Eu acho que eu fui uma das retardadas, assim, que eu fui ter noção de onde eu tava bem depois, assim, entendeu? Até talvez hoje, tenha sido o segredo do seu teste. O teste foi ótimo, porque você tava tranquilo. Você não tava detalhe, eu não passei dessa vez. Em 90 eu não passei. Ah, você não passou. Tá? Eu passei da primeira fase para a segunda. Então, peraí. Então foi antes da gente entrar no ar. Lá em 80, né? Deve ter sido no final de 89, sei lá, né? Quando eles começaram a fazer os testes. No ar, foi a gente entrou no ar no Brasil outubro de 90. Então deve ter sido 90. Início de 90. Aí fiz o teste, passei pela primeira fase, aí me chamaram para a segunda. A segunda fase, assim, tipo, fui mega baixa astral, tinha acabado de brigar com o namorado, não sei o que lá, deve ter feito uma merda de um teste, assim, aí não passei. Aí continuei, né, na minha busca por uma nova profissão, entendeu? Comecei a experimentar coisas e tal, enfim. Fazer coisas, tentei ser agente de modelo, tentei fazer um monte de coisa. Aí, quando chegou em 93, eu fui chamada de novo para ir para o Japão, para trabalhar. Aí eu falei, vou, né? Já sentindo assim um clima de saideira, né? E eu sou super apaixonada pelo Japão e tal. Eu falei, cara, eu vou, nem que. Meu sonho. Meu sonho é conhecer o Japão. Não conheço. É muito lindo. Aí eu fui, e aí quando eu voltei dessa ida ao Japão, o Massari me ligou. Eu não conhecia o Massari, tá? Toca o telefone no meu apartamento
E telefone fixo que não tinha celular, vamos lembrar. Exatamente! E aí eu atendo, e nisso, assim, eu já tinha feito, acho que nesse meio tempo, eu tinha feito uns outros testes pra MTV. Eu fiz vários testes pra MTV. Aí, e nunca passaram. Aí o Massari me liga e fala, oi, Cris, aqui é o Massari da MTV, a gente tem uma amiga em comum, bananana. Peguei seu telefone. Mas, não adianta fazer teste pra MTV que eu não passo, Massari, nem me liga. Foi exatamente isso que eu falei. Porque ele falou, você quer fazer um teste? Eu falei, não. Eu falei, imagina, você tá louco, eu já não passei, né? E falou, não, mas dessa vez é diferente, é pro jornalismo. Eu falei, Massari, eu não vou, obrigada por ter me ligado. Ele me convenceu. Olha que louco. Ele me convenceu, não, vai, eu acho que dessa vez... E também, assim, eu já tinha feito tantos testes na minha vida como modelo. A coisa que mais modelo faz é teste e é ser rejeitada. Eu tava super calejada de ser rejeitada. Pra mim, tipo, era super normal eu fazer um teste para um trabalho comercial, para um catálogo. Mais um, menos um. Eu falei, tá bom, e fui. Aí era uma outra, né? Aquela coisa sentadinha no banco, né? O teleprompter e tal, aquele texto mais... aquilo que a gente fazia, né? Aí eu fiz o teste e aí me chamaram falando, olha, você passou. Oi? Tipo assim, como assim, né? Não entendi nada. Aí eu fui lá, depois eu descobri outro dia, eu botei um post no Instagram falando que o Zeca tinha me escolhido. Quem me escolheu foi a Jaqueline Cantori. Ai, gente! Aí... A Jaqueline era do jornalismo, era diretora super poderosa, trabalhava diretamente com o Zeca, mas enfim, super lembro da Jaque, brava. Super séria. Brava. E aí ela me chamou, aí a gente conversou, ela falou, olha, só que eu quero te treinar. Eu quero que você venha aqui durante, eu não lembro, sei lá, 1 mês, 2 meses, que você toda semana venha aqui e você entre no estúdio e treine, né, a gravação do programa e tal. Eu falei, tá bom. E aí, nessa época, foi que eu vi pela primeira vez a Cris Couto, né, gravando, e meu queixo fez assim, né? Eu falei, caralho, como essa mulher fez isso? A Cris é muito impressionante, né? Ela era muito boa no TP. E ela tinha uma presença, ela tinha sabe, era uma coisa tão inteira. Eu falei assim, gente, essa mulher é muito foda. E ela foi muito generosa, assim, porque ela participou de alguns treinos meus, ela entrava no estúdio e conversava comigo, e lia o texto antes comigo, e corrigia, sabe, assim, na boa, isso não existe no meio da televisão, tá? Galera, deixa eu contar pra vocês aqui, o meio da televisão não é fofo. Tudo bem que a MTV era fora da curva e tudo mais, mas assim, raramente você entra num canal de televisão pra trabalhar e vem uma veterana e fala, vou te ensinar. Ninguém faz escada pra ninguém, entendeu? Assim, e de repente eu falei, gente, minha madrinha, né? E aí a minha meta durante muito tempo era ler aquele teleprompter que nem ela. Eu tipo, preciso aprender isso, não é possível. Total, né? Eu lembro total da Cris, ela tinha um negócio com o TP que era mágico, assim, né? Era muito legal, muito legal. Ele era assim, totalmente. Mas que doido, cara. E aí eu me lembro de você no MTV no Ar. Na verdade, eu me lembro do MTV no Ar, mas na verdade, eu conheci você antes, quer dizer, você era, como você falou, você era modelo. E mas a gente se conhecia na casa das meninas, da exatamente. Sandra, da Silvia, né? Na verdade, conhecia. Eu era aquela prima, né? A das meninas, e você era a Cris modelo, namorada do Carlinhos, que tinha ido pro Japão, aquela mulher sensacional, ruiva, você tinha um cabelo. Sim. Eu ficava intimidada na sua presença. Eu falava, não, gente. Para! E a Cris Nicholas, não pode. Você fazia... eu lembro que a gente ia, sei lá, na C&A, na loja, tinha você grande, assim, no pôster da Cris. Sabe, assim, nessa época eu era muito, assim, deslumbrada. Eu falava, não, ela é famosa, não sei o quê. Eu achava assim, nem era nada disso, porque também, meu... Mas aí eu me lembro de você na casa das primas, claro, sempre, enfim, era isso, assim, uma coisa meio distante, a você linda, maravilhosa, mas você era modelo, você não ia ser minha amiga nunca, sabe, assim, tipo, não achava que você ia querer ser amiga. Mas a gente entrou mais ou menos na mesma época. Oi? A gente entrou mais ou menos na mesma época. Eu na produção do Cine MTV e você na apresentação do MTV no Ar.
É, é. Eu, na verdade, eu fazia... O Zeca era o apresentador oficial e eu, toda quinta-feira, eu apresentava o MTV no ar. Meio que assim, eu tava ali, porque assim, quando... Oi? Do final de semana. Não, tinha uma coisa especial, que eu não sei se era o Drop, se era final de semana, tinha alguma coisa especial naquele programa que você apresentava. Não, é porque, assim, no primeiro momento era só esse MTV no ar na quinta-feira. Aí, quando o Zeca viajava ou ele tirava férias e tal, aí eu fazia mais, né? Mas se ele tava lá, eu só fazia o da quinta-feira. E aí, depois, né, que aí, quando a Cris... porque aí, como é que foi? O Zeca saiu, aí a Cris pegou o MTV no ar, eu fiquei com Semana Rock, né? Foi assim. Semana Rock! É. Semana Rock era um programa, era o resumo das notícias da semana, que ia ao ar no final de semana, porque o MTV no ar era de segunda a sexta. Exato, exato. Aí quando o Zeca saiu, a Cris ficou com a MTV no ar, eu fiquei com Semana Rock. Né? Aí depois a Cris, quando a Maria nasceu, a Cris também ficou um tempo fora, e aí eu fiquei com tudo. Você entrou no Cine, Foi. Né? Ela fazia o Cine também. Aí eu fiquei com a MTV no ar e o Semana Rock. Aí depois ela voltou. Aí depois quando ela voltou, eu já não lembro. Porque também... Aí depois teve esse momento que eu passei pro musical, né? Porque uma vez, a Soninha tirou, acho que, licença maternidade. E aí a Cris Lobo me chamou para fazer um non-stop, que era aquele programa da madrugada, super gostoso. Que eu comecei no musical lá também, que acho que era um teste para ver quem é que podia fazer programas musicais. E aí eu adorei aquilo, adorei. E depois eu acabei saindo do jornalismo e indo pro musical. Aí eu fiquei meio assim, aí acho que eu peguei o Radiola, né? O Caixa Postal, e aí tinha coisa de cobrir as ausências da Sabrina. Depois veio o quiz, aí, enfim, aí, né, veio um monte de programa, assim. Mas a verdade é que, assim, a MTV, ela foi, né, acho que para todo mundo, né, uma escola absurda, assim. Quando eu penso, né, se para eu pensar assim, nossa, eu já fiz programa gravado, programa com fundo eletrônico, programa ao vivo, já cobri show, já fiz programa de auditório, sabe, assim? Você fala assim, gente... Que canal de televisão dá tanta oportunidade, né? São tantas práticas, assim, são linguagens diferentes, né? Dentro de uma mesma estética, mas são linguagens diferentes, né? Aí teve chamada, MTV... Fala. Não, eu pensei isso outro dia, falei assim, hoje, aquela linguagem que a gente falava, porque eu acho que assim, a MTV, ela parte do sucesso dela, da MTV Brasil, aquela MTV Brasil dos anos 90, ela se dava muito pelo fato de que a gente falava de igual para igual. Acho que a gente tinha uma comunicação horizontal com aquelas pessoas que eram da nossa idade. Até então, a TV no Brasil fazia programas para pessoas jovens, né, pessoas da nossa idade na época, mas eram muito assim de cima para baixo, era muito assim do tipo, era o que eu acho que você jovem descolado quer. E a gente não fazia o que a gente achava que o jovem descolado queria, a gente era os jovens, nós éramos os jovens descolados, a gente falava, né, a gente tinha, enfim, figuras de todos os jeitos, inclusive segunda é o Mion, na sexta-feira que vem vai vir o Thunder. E o Thunder era o próprio cara maluquete que fazia um sucesso louco, assim. O Thunder era, naquela primeira MTV, quando o Thunder chegou, falou assim, gente, quem botou essa figura no ar? Só a MTV Brasil pra botar um cara daquele, sabe? Comandando programas, aquele jeito de falar, aquele jeitão dele, a própria figura dele. Enfim, e todos os outros DJs daquele começo da MTV tinham uma personalidade muito marcada e tinham essa coisa que eu digo que é da coisa horizontal, assim. Eram pessoas que podiam ser suas amigas na escola, no seu vizinho, ou a pessoa com quem você queria namorar, sei lá, enfim, né? Também tinha um pouco isso de ser meio sex symbols, assim, as meninas, sobretudo. Né? Mas assim, tinha uma coisa que eu acho que esse foi o grande segredo, a grande sacada daquela MTV. E aí hoje, quando eu vejo esses apresentadores de YouTube, as blogueiras, os blogueiros, enfim, as pessoas,
Eles todos são o que a gente foi nos anos 90. Eles aprenderam muito, né, com a gente, digamos assim, com a gente ou com os VJs. Eu também, eu por minha vez, que já não fui da primeira geração, que já era da segunda, aprendi com aqueles VJs. E aí eu acho que, por exemplo, hoje, se a gente tivesse testes para VJ da MTV, esse tipo de treino que você fez, que eu fiz, porque me botaram na fono, também fui treinada para entrar no ar, não precisaria acontecer porque as pessoas já vêm prontas. Tanto que as pessoas que vieram depois da gente, quando elas iam fazer testes, os testes já eram muito melhores. Porque eles já eram da MTV, eles já estavam assistindo a MTV há muito tempo, eles já estavam naquela linguagem, porque eles... É isso, né? Já era aquela conversa de igual para igual. Então, quando me perguntam, por que você acha que a MTV fez tanto sucesso, o legado da MTV é tão forte? Eu acho que é por causa disso, porque a gente era muito verdadeiro, né? Autêntico nesse sentido, de falar de igual para igual. E tinha, às vezes, tinha até, tinha às vezes, eu sentia no nosso fazer, no nosso dia a dia, tinha um espírito meio, no sentido bom, assim, de uma TV universitária, tinha uma experimentação, assim, a gente arriscava muito, né? E obviamente que muitas vezes, né, dava errado, a gente pagava mico e tal, né? Mas eu acho que o risco estava na conta, ele fazia parte, né? E também eu acho que, assim, a televisão brasileira naquela época, porque, assim, hoje em dia, até que eu estudo, né, psicologia e tal, a gente sabe que a adolescência é um período muito de transição, né? E, assim, fala-se muito na infância, fala-se muito na vida adulta, mas o adolescente, ele é essa coisa meio no meio do caminho, meio disforme, ele ainda, né, ele ainda não é um adulto, mas ele também já não é uma criança, sabe? É uma coisa muito no meio do caminho e em transição. Eu acho que a MTV, ela conseguiu, dentro da linguagem da televisão, criar um espaço, um canal que o cara olhava e falava, esse é o meu canal, eu pertenço aí, entendeu? Não tinha isso, né? Não tinha, sabe? Um lugar de identificação muito grande, um clube mesmo, né? E acho que, sei lá, entendeu? Engraçado a gente pensar que ninguém estudou aquilo, ninguém projetou aquilo, né? Aquela linguagem, ela se construiu, eu acredito, meio que no fazer, assim, no dia a dia. A gente está aqui conversando e comentando, nossa, como a gente foi aprendendo, né, no ato mesmo, né? Total. E isso que legitimou também, porque, assim, os adolescentes viam, né? E a adolescência tem muito disso, né? De você se atirar. A MTV tinha isso, né? Na sua essência, né? A gente se jogava. Era uma TV adolescente, né? Muito, na essência mesmo, entendeu? Eu já nem era adolescente, né, Marina? Na verdade, eu já era, sei lá, eu entrei já com 20 e tantos anos de idade, mas sempre fui muito jovial, né? E até hoje, né, não me sinto a idade que tenho, assim, me sinto muito jovial, vivo aqui com os meus 2 filhos adolescentes, a gente se dá super bem, entendeu? Tenho colegas de universidade que me pedem para adotar, me adota. Adota, me adota. Ai, me adota, adoro a relação que você tem com seus filhos, entendeu? Porque a gente tem uma proximidade, né? E a minha filha, né, um dia eu falei para ela foi entender, né, o que tinha sido a MTV, o que eu tinha feito dentro da MTV e tal, devagarinho, ela foi entendendo, porque eu falava para ela, olha só esses youtubers aí que você segue, tá? A gente lá na MTV, a gente é precursor dessa merda aí, entendeu? Tá vendo? É isso, né? É isso que eu falei. Aí ela foi entendendo, a partir do momento que algumas pessoas começaram a comentar na frente dela e ela começou a captar, entendeu? Que as pessoas chegavam nela e falavam, nossa, sua mãe fazia isso, fazia aquilo, e a gente, né, a MTV, a gente imitava a roupa, a gente imitava o jeito de falar, a gente, né, tinha era uma puta referência, assim, né? E, enfim, foi muito, nossa, assim, é uma pena se pensar que não vai, assim, agora pulverizou, né? Sabe, tá em todo lugar agora, assim, não tem mais... E não tem, quase que não tem o lado de cá e o lado de lá. Isso que você falou, hoje em dia, com o celular, todo mundo é um pouco youtuber. Eu tava esperando entrar ao vivo, e aí o tempo todo entrava uma pessoa ao vivo e falava assim, gente, tá todo mundo ao vivo. Não, é porque agora na quarentena, o que tá acontecendo? As pessoas estão fazendo lives, muitas lives, que é uma maneira da gente se comunicar.
E aí, e às 7 da noite, depois que eu comecei a marcar esse horário, eu descobri que é o prime time, é a hora que mais tem live. Eu tô até pensando em mudar o horário para ver se eu consigo concorrer, porque, sei lá, tem um monte de gente legal fazendo lives que eu gostaria talvez de estar assistindo também. Então eu tô pensando talvez em alterar um pouco esse horário, porque agora tem live o dia inteiro. Meio-dia você liga, tem live. Tem live, as pessoas estão fazendo live. É a maneira que a gente está conseguindo de se, sei lá, conectar com o mundo, né? Assim, porque as pessoas estão muito. Aliás, vamos falar um pouquinho de quarentena. A gente já volta para o assunto MTV. Cris, Portugal está sendo um super exemplo, assim, nessa quarentena, né? Porque, bom, vizinha com a Espanha. E a Espanha, o número de mortos da Espanha é muito maior, a porcentagem é muito maior. Eu não sei se eu estou bem lembrada agora, mas assim, acho que 10% dos doentes, do total de doentes de Covid-19 na Espanha acabaram morrendo, e em Portugal esse número foi só 3%. Tô sério, agora eu não vou lembrar. Não, mas é uma coisa assim, e aí, bem importante, tá? Né? Cara, assim, eu vim pra cá... Mas são países vizinhos, é muito doido isso, né? Mas eu acho que são países vizinhos, mas são culturas muito diferentes, né? São culturas muito diferentes. O espanhol e o português não tem nada a ver, né? E aqui em Lisboa, o que eu sinto, assim, as pessoas... Primeiro, assim, acho que em termos de governo não tem muita bateção de cabeça, sabe? No início, obviamente, como vários países, né? Ficou aquela coisa, mas será que fecha, será que não fecha? Aí teve acho que foi uma secretária da saúde que fez um comentário super infeliz, falando que a neta dela tinha... a escola da neta dela, que era bem pequenininha, acho que era pré-escola, tinha fechado, e ela tinha achado um absurdo aquilo, porque podia ter fechado só a parte da pré-escola, mas podia ter mantido... Você fez um comentário assim, né? Equivocado. Mas logo, a coisa meio que foi se organizando, entendeu? Eu, por exemplo, a minha universidade, que é privada, ela passou para online, fechou e foi para online muito rápido mesmo. A escola dos meus filhos, as escolas, né? Eles estão em escolas diferentes, são duas escolas públicas, né? Duas escolas? Porque aqui no ensino secundário, o aluno escolhe a área que ele quer já. Ele é bem direcionado, entendeu? E o Luca foi para uma escola secundária que é só do curso de artes, de voltada para as artes, que é maravilhosa. E a Nina foi para Humanidades, que é uma escola que fica até aqui pertinho, ela vai caminhando, né? Então são dois cursos diferentes. Que nem quando eu era nova, que a gente escolhia entre exatas humanas e biológicas, é tipo mais ou menos isso, só que ainda tem arte e tal. As escolas deles, a Nina, na verdade, muito rápido entrou também. Um dia ela chegou em casa e falou: mãe, a nossa turma foi mandada para casa porque uma colega nossa entrou em contato com uma menina que teve o diagnóstico confirmado. Aí eu já mandei um e-mail para a escola do Luca falando: bom, se a Nina está em quarentena, eu também estou, o Luca também está. Estamos todo mundo, né? E aí a gente já emburacou aqui, né? Eu já logo comecei com as aulas online. No caso deles demorou um pouco mais, porque no sistema público é tudo muito mais complicado. Além de ser o sistema público, tem um sistema, né? Um sistema. Mas tem toda uma questão com os alunos que não têm acesso à internet, né? Não tem, enfim, equipamento, né? De computador bom e tal. Enfim, é bem mais complicado, entendeu? Então, até eles resolverem toda essa questão, né? Eles acabaram começando com as aulas online agora há pouco. O ensino, esse ano letivo termina agora, né? A gente termina o ano letivo no meio do ano, né? Diferente daí, né? Mas então, assim, o que eu senti aqui é que muito rápido a coisa azeitou, assim, sabe? Entre um bom azeite português. Exatamente, um bom azeite português. Entre o governo, né, o primeiro-ministro, o presidente, tal, a coisa foi meio, sabe, foi um diálogo assim, com debates, não vou dizer que não teve atrito, mas assim, rolou, entendeu? E eles nem sequer eles são meio oposição, assim, entendeu? Mas tem um diálogo bom. Nesse momento... a qualidade do diálogo aqui é muito boa, assim, dá para sentir, entendeu? E eu vi isso, né? Inclusive com a própria população, porque o que eu estava vendo é que, assim, existe uma coisa de tentar manter as pessoas em casa,
Mas que, por exemplo, se você é pego na rua, não tem uma sanção, você não vai levar uma multa, mas o guarda vai te abordar e vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Você realmente precisa estar aqui fora? Você está só tomando um ar, passeando? Não é para passear, não pode passear. Né? Mas, por exemplo, o que eu sinto é que, assim, onde está funcionando muito essa coisa do isolamento é nas grandes vias, entendeu? Nas grandes avenidas, na Avenida da Liberdade, no Marquês de Pombal. Agora, por exemplo, o meu bairro, eu saio uma vez por semana, tá? Que normalmente eu tenho um dia que é tipo ou sexta ou sábado, eu saio, faço compras de comida. Aqui a coisa online é muito... Aqui, assim, o país não estava preparado para esse mergulho na era digital. Jura? Não tem delivery online, essas coisas? Não, na verdade, assim, não é que não tem. Tem, mas ele não tem estrutura. Então, por exemplo, logo no início eu entrei no site do supermercadão aqui, um grandão, né? E aí fiz a compra. Quando eu fechei, eles falaram, vai entregar daqui a um mês. Oi? Entendeu? Então, aí eu falei, tudo bem, eu me organizo e uma vez por semana eu vou no mercado que tem aqui atrás. E também, assim, Marina, sinceramente, uma vez por semana eu botar a cabeça pra fora, né? E vou... Fora que a gente tem falado isso, assim, vamos favorecer o pequeno comerciante, as pessoas que realmente dependem daquilo para sobreviver, porque os grandes supermercados, as grandes redes vão sobreviver. Exatamente. Eu tô muito, assim, preocupada com o que vai acontecer com as pessoas, com as pobres no Brasil. É um desespero, assim. Que situação, o que reserva, sabe? Assim, o presente e o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, porque a gente está totalmente desamparado, sem liderança. Enfim, hoje, não sei se você acompanha as notícias, assim, no meio de uma pandemia, que é uma época, acho que a maior crise que a nossa geração, que a geração da minha mãe já viveu, entendeu? De todo mundo que está vivo, ninguém nunca passou por isso. Tem essa confusão de governo, meu Deus do céu, agora, nesse momento, sabe? E assim, eu não sinto menor firmeza, aliás, o Brasil não sente menor firmeza, mesmo os fanáticos podem tentar me convencer, não adianta, assim, só quem realmente continua apoiando esse governo são pessoas fanáticas que não têm disposição de ouvir e de ver o que está acontecendo de fato, que não querem ver a verdade. Ou também não querem dar o braço a torcer. Acho que tem muita gente que não quer dar o braço a torcer, o que é uma estupidez, entendeu? Porque assim, é tão evidente, né? Ele está completamente isolado, né? O único, assim, ele e alguns ditadores aí são os pouquíssimos do mundo, né? Os chefes de Estado que estão fazendo esse nível de cagada, entendeu? O Bolsonaro foi o presidente mais mal avaliado de todos os presidentes da Terra, entendeu? Da Terra. Então, assim, o planeta Terra que está sendo acometido por um vírus letal. Mas, enfim. Então, isso me preocupa. E eu tenho falado muito disso, assim. Primeiro, se você pode doar alguma coisa para essas pequenas... Todo dia chega coisa no meu celular, eu também no meu Instagram, eu procuro, né, doar, fazer pequenas doações para coisas que eu acho que são realmente... E também, você precisa comer, a gente precisa comer, então faça as compras. E se você come comida pronta, dos pequenos restaurantes, dos pequenos fornecedores, dos pequenos, enfim, dos pequenos, não os grandes. Aqui em volta, eu moro num bairro que tem muito restaurante, é um bairro muito charmosinho daqui. E tem muito estabelecimentozinho comercial, lojinha, restaurantinho, não sei lá, tal, tudo takeaway. E é da vontade de, nossa, comprar de todo mundo, mas ao mesmo tempo, tipo, com o euro, amor, o euro. Hoje o euro foi assim, né? Tá, tipo, caríssimo, né? Enfim, então é um. E o real? O real foi a quase 6. 5,6, 5,7, sei lá, e você vai comprar na prática R$6 um dólar. Passou de R$6, exatamente. Então, mas aí só para falar, quando eu saio na rua, eu fico muito chocada, porque no meu bairro tem muita gente na rua, entendeu? É mesmo? Porque, assim, eu acho que uma coisa é você olhar Lisboa em termos de bairro, entendeu? E acho que o meu bairro é um bairro que tem muita vida de bairro, sabe? Tem muita gente na rua, porque por isso que tem muitos... Como chama seu bairro, Cris? Oi? Como chama seu bairro? Campo de Ourique. Oi, gente. Eu não sei, eu fui para Lisboa 2 vezes, eu não conheço também assim, mas eu amo os nomes portugueses.
Eu amo os jeitos que eles falam, amo o nome das lojas, das coisas, é tudo muito... Parece que é tudo meio poético, meio literal, mas também meio poético. E eles não têm essa coisa, não sei, parece que tudo vai meio na essência, sei lá, do que é. Pra gente, parece que a gente fez uma viagenzinha no tempo, né? Quando a gente ouve o português daqui, né? Eu acho, a coisa mais querida é ver criança pequena falando. Uma vez eu vi 2 crianças na rua brigando, eles estavam brigando, assim, tipo, criança de 5, 6 anos, assim, né? E o menino, ele gritava pra menininha e falava assim, cala-te! Assim... Tipo Shakespeare, uma peça de Shakespeare. Cala-te, cala-te! Né? E eu assim, gente, uma pessoa de 5 anos de idade, super formalzinho, ele tava de camisa, assim, sabe? Parecia um mini homem. Português correto. Ai, que amor! É muito bonitinho, assim. Mas eles não ouvem como a gente ouve, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga, eu falei, pra mim o português de vocês, assim, é como se fosse sabe, ele tem uma sofisticação, como se fosse um português, assim, mais tradicional, mais antigo. Ela... eu falei, tipo, pra mim é super lindo, entendeu? Eu amo como eles usam o presente do indicativo, o presente. Estou a olhar a janela. Eu estou a fazer um bolo. Eles quase não usam gerúndio. Estou a trabalhar no computador. Eu estou a fazer... Eles não têm gerúndio, né? Não, eles quase não usam, E a gente usa demais. Depois que eu cheguei aqui, eu vou te dizer, depois que eu cheguei aqui... Porque o que acontece? É muito louco isso, porque eu estou num país estrangeiro que fala, entre aspas, a mesma língua, porque em alguns momentos eu falar isso não é a mesma língua, mas tudo bem. Mas você começa a prestar atenção nos vícios de linguagem do português brasileiro, né? Primeiro, assim, a gente. O que é a gente? Eu falo direto, a gente, não é, né? Não, tenta não falar a gente, tenta substituir por nós. A gente não consegue. Você não consegue, entendeu? Acho que não. Aí a coisa do gerúndio também, né? Não que eu vou falar, não sei o que lá tal, mas também é outra coisa que é muito difícil, né? E outra coisa que eu tava falando também, né, um né atrás do outro, gente, pelo amor de Deus, a gente fala muito né, entendeu? Fala. Enfim, mas... E outra coisa que eu descobri, quando você chega aqui... Você olha assim, né? Tá escrito assim, a lavandaria, a joalharia, a cafetaria. Aí eu falei, gente... Aí eu comecei a falar cafetaria, lavandaria. Depois que eu me toquei, que na verdade não é isso. É porque esse A deles soa como é lavanderia, é joalheria. Que maravilha! Lavanderia! E aí a gente passou a escrever aqui no Brasil com E, o que na verdade originalmente é com A, um A fechado. Lavanderia. Lavanderia. Então, isso significa que eu posso continuar falando lavanderia, que todo mundo vai me entender. Que maravilha, gente! Ai, Portugal é muito lindo. E vem cá, e quais são os planos? Vocês vão ficar aí? Como é que vai? A gente não sabe, né? Já tem planos, já estão pensando. Os planos, na verdade, era ficar, né? Ficar os próximos anos aqui e eu me formar aqui e tudo mais. A ideia toda de vir para cá, foi porque eu queria que os meus filhos experimentassem o que eu experimentei na juventude, né? Sair um pouco do próprio país, ver outras formas de viver, né, em outras culturas, viver mesmo essa experiência, né? Pra gente sair um pouco do próprio umbigo, né? E que eles fizessem uma faculdade aqui na Europa, em qualquer lugar da Europa, ou aqui, enfim, sei lá, né? Então, eu já imaginava que talvez eu viesse com eles, eu ficasse algum tempo aqui com eles e depois voltasse, porque meus pais estão aí, né, no Brasil, e enfim, tem a questão, né, que eles estão envelhecendo e tudo mais, né? Mas agora eu já não sei. Então não vou dar respostas porque eu já nem sei o que vai acontecer, entendeu? Vem cá. Ó, tem umas perguntinhas aqui para você, tá? Maracujá. Alguma decepção... Opa, fugiu. De alguma entrevista com... né? Alguma decepção em alguma entrevista com super expectativa e o artista não te tratou bem. E aí, Mailton também quer saber qual o cantor ou banda que você mais gostou de ter entrevistado. E aí, alguém falou lá atrás, agora não lembro mais quem foi, que você foi na escola dela, eu acho que era uma menina,
que com Los Hermanos, e aí, na verdade, era com outra classe que você ia fazer, era o Chamada, né? Na época. Era o Chamada, E aí que ela fingiu que estava doente só para poder ver, sei lá, participar de algum jeito e tal. Mas enfim, ó, qual o cantor ou banda que você mais gostou de ter entrevistado e alguém que, sei lá, furou suas expectativas, te decepcionou depois que você entrevistou e falou, não dá pra falar, mas isso não dá pra falar, né? Dá pra falar? Eu falo. Na minha cabeça. Eu falo. Não, eu acho que eu me decepcionava quando, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, sabe, essa coisa de você esperar que a pessoa vai ser simpática, porque ela publicamente ela parece simpática, né? E aí eu tava com essa pessoa e enquanto a câmera não ligou, não teve um sorriso. Eu sou muito assim de puxar papo, né? Então, sei lá, tal. E a pessoa assim, mas eu não posso falar o nome, porque sem graça. E aí quando ligou a câmera, ela fez assim, sabe quem fez isso comigo? Vou falar. Jennifer Lopez. Ah, tá, mas aí é gringo, eu tô falando de brasileiro, tá? Entendi. Mas tudo bem. Fica curiosa. Eu e todo mundo. Entendi. Entendeu? Aquela simpática só pra televisão. Mulher ou homem? Mulher. Bem chato. Já peguei mal, não sei nem quem é. Mas enfim. Mas eu gostei muito de uma entrevista que eu fiz com a Cássia Eller. Cássia. Que foi uma entrevista... Eu não sabia muito bem o que esperar, porque a Cássia tinha uma coisa... Uma vez eu fiz essa brincadeira, um amigo meu adorou. A Cássia era meio Saci Pererê, sabe assim? No sentido assim, de que todo mundo adora, acha super... mas tem um pouco de medo. Sabe assim? Na hora que você vai entrevistar, você não sabe qual a Cássia que ia pintar, entendeu? Se ela ia ser colaborativa, se ela ia estar doidona e não ia cagar pra você, entendeu? E a gente se encontrou ali na Urca, né? Numa pracinha, assim, a gente sentou assim na mureta de uma pista de skate, né? E foi uma conversa muito bacana. Foi uma entrevista longa, era pro Central MTV, então eu podia, apesar da entrevista ir pro ar toda picotada, porque os trechinhos iam passando entre os videoclipes, né? Mas a entrevista como um todo foi muito bacana. E ela falou muito dela. Falou do pai, da relação com a família, sabe? Ela falou muito dela. E assim, eu lembro que eu saí dessa entrevista falando assim, puta, que legal, assim, porque eu não sabia o que esperar. Eu achava que ela ia ser difícil, entendeu? E de repente ela apareceu de manhã, sóbria, sabe assim, e super vamos falar, vou conversar, entendeu? Uma querida, assim, né? Isso é uma delas, né? Lenine também. Foi na Urca também, aliás, o Lenine, que ele mora na Urca. Puta, pra entrevista maravilhosa. Quem? A Lenine. E, enfim, tem tanta gente, né? Eu acho que é até difícil, assim, da gente lembrar, assim, na hora. Mas, assim, especialmente no Central. E outra coisa, essa coisa do Chamada MTV, pra mim, foi uma experiência incrível, assim. Porque imagina, eu fui nas escolas mais variadas do Rio e de São Paulo. A gente fazia as rodas de conversa. Eram temas, às vezes, super cabeludos, entendeu? Super cabeludos. E administrar tudo aquilo era muito legal, um puta desafio, assim. E eu já recebi mensagem de gente que falou assim, olha, você teve na minha escola... Um menino, ele mandou a seguinte mensagem. Ele falou, olha, você não sabe como foi importante, porque eu era um adolescente homossexual com muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. E eu não sei qual era o tema que a gente debateu, mas ele falou assim, foi nesse dia que eu entendi o conceito de livre-arbítrio. Olha que louco. Eu lembro assim de a gente ter tido debates assim muito, muito densos, assim, sabe? Umas coisas assim bem profundas, entendeu? Outras pessoas também que me falam, por causa do Chamada MTV, eu decidi ser jornalista, eu decidi seguir essa carreira e tal, sabe? Que legal. Uma influência que você não imagina, né? E você tem algum programa que você fez que você tenha gostado mais? Que você hoje fala assim, ai, nossa, esse programa é meu programa favorito. É difícil, né? Eu sempre penso isso, se eu tenho um programa favorito.
É difícil porque eles eram todos muito diferentes, né? Era tudo... Eu lembro do desafio de entrar a primeira vez assim, no Quiz MTV, a coisa de um auditório, né? De ter uma arquibancada, de ter que comandar aquilo, né? E para mim, eu lembro assim, de um mega frio na barriga e falar, caramba, né? Eu e Rafael, figura, querido, assim, foi um parceirão. Figuraça! Figura. E super legal, assim. Que eu preciso. Aliás, as pessoas estão perguntando muito assim, quem que eu vou entrevistar aqui. Gente, eu vou entrevistar todo mundo que eu conseguir, o telefone, o contato, o que eu vou conseguir falar. Claro que eu tenho de muita gente. Muita gente está falando. A Cris Couto, obviamente, vem logo, não semana que vem na outra. Casé logo, o Edgar vem logo. O Thunder já vem na sexta-feira que vem, isso já está marcado. Tô marcando semana por semana. Muita gente perguntando onde ela está morando. Cris está morando em Lisboa, em Portugal. Lisboa. No meu Instagram... Que a Sandra Prima estava aqui, Sandra. Beijo, Sandra. Macau estava aqui também. Ó, eu tô vendo aqui quem é que é difícil. Esse negócio de fazer ao vivo no Instagram é o seguinte: você tem que ouvir o que a pessoa tá falando, ler os comentários ou perguntas, tudo ao mesmo tempo, não tem ninguém para te ajudar. Eu com a Didi, a gente ficou recordando. Você tava, né? Eu vi que você entrou na nossa conversa. Já os perrengues do ponto eletrônico. Só que o ponto eletrônico às vezes faz uma falta agora, por exemplo. Alguém podia estar lendo as perguntas e falar, Marina, pergunta isso agora, tá na hora. Sabe? Assim, ai, que saudades. Eu só não gostava. Não, era muito engraçado. Para os diretores. Quando vinha aquela vozinha assim, falando, fulana, menos. Deixa o convidado falar. Tá falando mesmo. muito. Quieta. Ou então, a Didi contou a história do break da Didi. Você ouviu essa história? Que ela caiu na risada. Porque o Falcão começou a falar. Ah, não, o Falcão eu vi ela e o Marcos. Você viu, né? E aí o Zé Antônio, o diretor, aí ele falou, quer saber, não vai chamar break? Então eu vou azucrinar vocês. E ficou, chama. Até os caras chamarem. Agora, sabe uma coisa que eu enlouquecia com ponto eletrônico no ao vivo? Vou explicar. É quando você está falando e aí a pessoa, o diretor está falando. Não ignora o fato de você estar falando e fala com você ao mesmo tempo. Aí eu sempre explicava, falava assim, gente, é o seguinte, eu não sou Dolby Stereo, tá? Eu não sei, eu não aprendi ainda essa coisa do... ou eu falo ou eu ouço, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser uma palavra ou outra, assim, tipo, encerra, passa pra próxima coisa rápida. Mas a pessoa abriu o ponto e ficava falando coisas. Tipo assim, então, Marina, agora a gente tá indo já para 25 minutos, raciocinando no ponto quando você tá falando assim, não, amigo. Não, isso é rápido. Síntese. Seja sintético. Pra falar assim, com uma palavra que você quer. Não. Vem cá, a gente vai ser cortado daqui a um minuto, não é isso? Daqui a um minuto vai cair a nossa live. Menina, você sabe o que eu descobri? Que não cai. Eu não sei o que aconteceu. Não caiu com o Léo e não caiu com a Didi. Então... Mas a gente pode encerrar, porque já são 8 horas. Não. Eu achei que ia cortar. Se você não corta... Didi chegou. Oi, Didi. Cadê? Tá aqui, ó. O Igor tá aqui também, Igor Fidalgo. Igor Fidalgo eu conheci aqui. Virou meu amigaço. Super mega fã da MTV. Cadê a Didi? A Didi tá aqui mandando vários íconezinhos, vários emoticons, emojis. Emojis ou emojis? Como fala em Portugal? Emoji ou emoji? Acho que é emoji. Agora eu não sei, agora você me pegou. Cada um, essa é uma grande polêmica. Como ninguém, né? Como a gente só escreve emoji, ninguém sabe como que fala. Não, mas aqui tem uma coisa assim, por exemplo, palavras que a gente usa o acento circunflexo, tipo fenômeno. Sandra, a prima tá aí, ó. Sério? Cadê? Tá passando, é difícil. Gente, eu não consigo. Eu mexo aqui, você não consegue ver, não é? Até ela, acho que ela não é espelhada, né? Ó, gente, todo mundo que tá perguntando, eu vou deixar a live salva durante 24 horas, que é o que eu consigo fazer, tá? É muito difícil baixar esse negócio depois que sai do ar. Eu ainda não consegui destrinchar esse negócio de deixar no YouTube, infelizmente. Gostaria muito. Mas você não consegue gravar a tela?
Ah, acabei de ver a Sandra. E aí, o que eu faço com essa tela gravada que fica entrando um monte de mensagem? Toda hora entra STF, não sei o quê, entra as notícias que eu, entendeu? Entra a mensagem, fulano tá te ligando. Não fica bom. Acontece isso? Acontece e sei lá, mas eu consegui um aplicativo aqui que diz que baixa. A da Didi eu consegui baixar, mas eu não consegui baixar a do Léo, por exemplo. Não sei o que aconteceu. Deu um problema. A da Cid também, a da Cid nem sabia que dava para fazer isso. Então, estamos aqui prejudicados. Mas eu vou tentar salvar a sua também. Porque eu acho que a gente... Tem pessoas me perguntando, vamos fazer o quê? 30 anos a gente vive, vai ter exposição. A gente tinha muito uma ideia de fazer... A gente, eu digo, grupos, ex-VJs, ex-funcionários, pessoas, diretores, produtores, redatores da MTV. A gente tem um grupo... que a gente conversa bastante, a gente troca ideias, informações, impressões, e a gente tinha essa, sei lá, um desejo, nada mais do que isso, de fazer alguma coisa com os 30 anos da chegada da MTV aqui no Brasil. Então, no nosso sonho seria uma coisa que teria exposição de fotos, entrevistas com os DJs, com os artistas, sobretudo, porque quantos artistas, quem seria do rock brasileiro sem MTV Brasil, por exemplo? Nossa, né? O rock brasileiro floresceu, os videoclipes, né? E aquela quantidade de banda antes, aquela quantidade de banda antes que virou bandona. Banda sim, banda antes. Quantos, né? Total. Ó, o Igor travou. Oi? O Igor travou. Tá vendo as pessoas? Agora... Mas enfim, e é isso. E as pessoas perguntando da Madonna. Vou contar da Madonna alguma hora. Vou contar, mas não hoje. Nosso tempo já acabou. Deixa eu só contar uma coisa aqui que eu lembrei agora. Conta! Coisa aqui. Eu, um tempo atrás, eu tava aqui em casa. Isso é um IG que tá no meu Instagram, mas eu vou contar aqui que foi uma coisa muito linda. Que as pessoas falam muito dessas cartas, né? Que me mandavam e tudo mais. E eu acho que a gente brinca e tudo mais, mas eu acho que para algumas pessoas aquilo foi... Essa decisão, né? Vou mandar uma carta pro apresentador que eu gosto, mas sabe, aquilo tem uma importância, né? Aí outro dia eu tava lembrando aqui... que era carta, né? Carta, papel, envelope, selo, aquela coisa querida, né? Aí outro dia eu tava aqui em casa e eu tava, enfim, me olhando no espelho e pensando, envelheci. Meu perfil e tal, né? Gente, porque quando apaga essa luz aqui a cara não fica assim, mas tudo bem. Aí eu tava me sentindo meio assim, tipo, bom, tudo bem, essa pálpebra caidinha, eu tava me sentindo meio caidinha, né? Aí entra a minha filha no quarto, a Nina, e fala, mãe, eu encontrei uma carta, eu acho que é de um fã seu, porque o Flávio tinha vindo pra cá e trouxe um monte de coisas que estavam numa gaveta minha lá, e trouxe isso no meio de um monte de papéis e tudo mais, né? Ela falou, eu acho que é uma carta de um fã seu da época da MTV. Aí eu falei, legal, vamos ler, né? Se eu guardei, deve ser alguma coisa, né? Bom, a carta era a coisa mais linda do planeta, por isso que eu guardei. E o menino tinha 16 anos de idade, hoje já é um adulto, obviamente, e ele falava como ele tinha se convencido, né, num diálogo com o cérebro dele, se convencido a vencer a vergonha de me mandar uma carta. E aquilo ele era super criativo, ele escrevia super bem, só que o fato terminava a carta assim, Cris, eu só queria te dizer que eu sou um admirador, eu não me sinto um fã, eu sou admirador, e eu gostaria que você guardasse essa carta e que um dia você abrisse ela num dia que você não estivesse se sentindo muito bem, muito feliz. Olha isso. Eu estava exatamente, essa carta caiu exatamente no dia que eu estava me sentindo uma merda. Entendeu? Eu abri a carta e meu olho encheu de lágrima, juro por Deus, Marinano. Tanto que eu fiz um IGTV comentando e falando com ele, falando, olha só, aconteceu, eu abri a sua carta num dia que eu não estava me sentindo muito bem. E ele falava que eu era linda, aquela coisa, né? Que eu era linda, e eu olhando aquilo, ficava pensando assim, gente, que louco, né? Ele não viu, depois uma pessoa me mandou o perfil dele, né, do Instagram, e eu até mandei uma mensagem para ele e falei, olha que louco que aconteceu, vai lá ver o meu IGTV, mas ele não viu, eu não sei, ele não deve mexer muito no Instagram. Mas enfim, foi uma coisa, eu achei isso tão louco, assim, eu não sou uma pessoa supersticiosa nem nada, mas fato foi que
rolou um canal, entendeu? Uma energia assim, Não, passou. a carta chegou no seu destino. Fiquei até emocionada que agora a carta cumpriu a sua meta. Totalmente. Que era de deixar você bem. Totalmente. Amor, gente, adorei essa história, sabia? Pois é. Então, assim, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, que mandaram cartas, a gente deu muita importância para essas cartas. Eu acho que, né? Nossa, total. Nossa, era muito legal. legal. Eu acho que e é isso, né? As cartas, elas para mim, elas representam um mundo que não existe mais. Um mundo, a gente não escreve mais carta. Ninguém mais escreve carta um para o outro. E a gente também não imprime os e-mails e a gente também não imprime as trocas de WhatsApp. Tudo está muito, a comunicação, ela se substituiu. Eu fui uma adolescente que escrevia muitas cartas porque eu fiz um ano de intercâmbio fora. Então, eu escrevia muito para minhas amigas. Eu também estudei em colégio interno, no interior. Então, eu escrevia para minha família. E depois, quando eu me mudei de volta para São Paulo, eu escrevia para as minhas amigas que moravam em cidades do Brasil, do interior. Então, eu sempre usei muito carta. E eu sei que esse mundo não existe mais. E agora eu estava pensando, olha que louco a cabeça da gente, né? Eu estou pensando aqui que a gente está no meio de uma pandemia, do mundo, falando de um mundo que já não existe mais, já não existia há muito tempo, né? Mas que a gente vai sair dessa pandemia para o mundo, e o mundo que era até março, fevereiro, não existe mais. Eu estava comentando na quarta com o Léo, sobre o carnaval no Brasil, as coisas que a gente estava fazendo no carnaval, que coisa mais impensável, gente. A gente já tinha notícia do coronavírus, a gente já sabia que existia e tal, e a gente estava no meio da rua, um monte de multidão, bebendo água, um na garrafa do outro e tal. Então, assim, que mundo será que a gente vai encontrar quando a gente sair dessa quarentena, né? Eu acho que é uma pergunta que vai ficar no ar, porque a gente não tem a resposta. Não tem a resposta. Mas, de qualquer forma, assim, outro dia eu estava caminhando na rua e falando exatamente isso. Estava gravando pro Instagram e pensando isso, assim. Porque a gente fala no mundo, né? O mundo macro, o mundo vai mudar, o modelo econômico vai mudar, a relação... Mas, assim, existe um micro, né? Quer dizer, o meu mundo... Assim, eu saio na rua e muitas das minhas referências, né? Não vão estar mais ali. Sabe, aqui no bairro, por exemplo, onde eu moro, tem gente que mora aqui há 70 anos, né? Aí vai fechar aquela padaria, porque vai falir, então aquele padeiro, aquele senhorzinho... Essa parte é muito triste. É muito louco, sabe? Aqui, o mundo porque o mundo, no micro, ele é você. Ele contém todos os componentes que formam a tua identidade. Porque você é aquele senhorzinho, aquela senhorinha que sai todo dia para comprar o pão, você vai no açougue, sabe? Aquilo tem a tua história, né? Se você sai um dia na rua e não tem nada lá, não tá mais nada lá... Vai ser, a gente não sabe. A gente só pode esperar que... que a gente consiga voltar para um mundo em que... Eu me preocupo muito com isso, assim, com a desigualdade, que todo mundo entenda que a desigualdade, ela precisa ser encarada de frente e combatida com todas as forças que a gente tem. E aí, enfim, a partir daí, talvez a gente consiga, sei lá, reconstruir alguma coisa. Porque é isso... Não tem como a gente ser feliz se só uma pequeníssima parte da população estiver bem, entendeu? Não, e detalhe, o coronavírus é uma oportunidade de que aconteça uma distribuição de renda na marra, porque assim, tem que descer um dinheiro, Marina, tem que descer um dinheiro de cima para baixo, entendeu? Eu comecei a ver, né, as doações, não sei quantos milhões lá, tem que descer. Sabe, não tem mais jeito, assim, é insuportável, né? Quando eu vim para cá, eu falei para os meus filhos, assim, a gente vive no Brasil, a classe média alta, a gente vive numa bolha, numa situação muito irreal, entendeu? E eu queria muito que os meus filhos tivessem a experiência que eu tive. A primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fui sozinha para o Japão, eu cheguei num apartamento que, né, outra modelo, eu tinha acabado de sair dali, e o banheiro estava tão sujo, mas tão sujo, tipo assim, eu tirei do ralo um ser humano de cabelo, entendeu? E eu tive que descer no mercadinho, comprar todos os produtos de limpeza e de 4 esfregar aquele banheiro inteiro. E eu nunca tinha feito isso na minha vida, entendeu? Porque a gente no Brasil, né, a classe média alta, daí para cima, a gente vive numa situação que você não entra em contato, né, com
com o concreto da vida, sabe? A gente não limpa o rastro que a gente deixa, entendeu? E para mim foi um puta aprendizado e eu queria que os meus filhos tivessem. A gente chegou aqui os primeiros 6 meses. Hoje a gente tem uma moça que vem uma vez por semana e fica 4 horas e vai embora. Então quem toca, assim, a gente cozinha, a gente limpa, a gente faz tudo. E nos primeiros 6 meses que a gente estava sem aula, não tinha empregada nenhuma. Tinha um dia por semana que eu botava todo mundo para limpar a latrina, comigo também, entendeu? E falando para eles assim, cara, a vida, na verdade, é isso. Aquilo que existe no Brasil, aquilo é uma ilusão, aquilo é surreal, entendeu? Sabe? Eu queria que eles caíssem na real mesmo, assim, sabe? Na Europa é outra coisa, entendeu? Não, na Europa a vida é assim também, é isso, né? Os brasileiros agora estão fazendo coisas, alguns brasileiros, né, na verdade, esses brasileiros de classe média alta estão fazendo coisas que nunca tinham feito, tipo lavar louça, limpar banheiro, esse tipo de coisa, porque é isso. Mas, ô Cris, gente, então é isso, espero que vocês fiquem bem aí. Vocês também aí se cuidem. Conseguem passar pela quarentena da melhor forma possível, se cuidando da saúde mental também, porque é super importante, né? A gente tem muitos elementos para ficar muito angustiado com o futuro e com o que vai acontecer com a gente, com o mundo, com os mais pobres. Eu não tenho um dia igual ao outro, eu oscilo, né? Eu fico oscilando entre essas angústias e desejos, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, enfim, fiquem bem. E brigadíssima. Também, amei. Obrigada a todo mundo que participou. Depois assiste lá no arquivo para você ver muitas mensagens de amor, de carinho, de saudades, perguntas que eu não consegui responder. Tem gente que está querendo, que acha que sabe quem é que é essa pessoa que te tratou mal. Enfim, várias especulações. Mas é isso. Então, super obrigada. Olha, vem cá. Segunda-feira. Você também. Beijo na criança, beijo no Flavinho. Obrigada, se cuida, manda um beijo para todo mundo aí, sua família. E uma coisa que a gente nunca conversou, que um dia a gente precisa conversar, que foi o estado emocional que eu fiquei depois que eu vi o Califórnia. Ai, linda. Você lembra, né? Mas enfim, para quem tá aí, gente, é um filme que tem que ver. Assim, acho que pra gente, né, tinha um significado muito grande, porque eu vi minha adolescência ali espelhada naquele filme, muito bem ilustrado, aliás, então me comoveu muito. Mas, super obrigada, adorei conversar com você. Obrigada a você também. Obrigada por todo mundo que passou aí, mandou mensagem, né? A gente sempre pede desculpa que a gente não consegue ler, mas enfim, pelo menos a gente estava aqui, né? A gente tenta. Na última live eu vou estar ótima, eu vou estar mega expert. Não vou ler e vou conseguir falar. Vou ler, vou conseguir responder e eu vou ver o que a pessoa está falando. E segunda-feira é o Mion. Então, vocês todos convidados. Você também, Cris, aí de Portugal. Liga aí às 7 da noite. Eu não sei, estou falando para fazer às 6. Eu vou pensar se eu troco esse horário. Mas é isso. Segunda-feira à noite estamos aqui com o Marcos Mion. Tá bom, querida. Beijo. Beijo, galera. Beijo enorme. Beijos.